Você já parou para pensar como será o arrebatamento? Imagine por um instante que você está vivendo sua rotina normalmente, indo ao trabalho, lavando a louça, assistindo a um noticiário, quando de repente milhões de pessoas ao redor do mundo desaparecem. Não há aviso, não há explicação científica, apenas caos, confusão e uma sensação estranha de que algo sobrenatural acabou de acontecer. Seria esse o tão temido e aguardado arrebatamento descrito nas Escrituras? Neste vídeo, vamos explorar esse tema fascinante, muitas vezes tratado como ficção ou como metáfora, mas que, segundo a Bíblia, será uma realidade futura com consequências eternas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua forma de ver o mundo, a fé e o futuro da humanidade. O arrebatamento, também conhecido como o rapto da Igreja, é um dos eventos mais misteriosos e debatidos de toda a teologia cristã. Ele é descrito como um momento em que Jesus Cristo retornará nas nuvens e levará consigo todos os que foram salvos, arrebatando-os da terra de forma instantânea e sobrenatural. O principal texto que fundamenta essa doutrina está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, onde Paulo afirma que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. A imagem é clara, um evento repentino, visível e audível, que marcará o fim de uma era e o início de outra. Mas a grande pergunta é: quando isso vai acontecer? E quem será levado? Ao longo da história da Igreja, teólogos e estudiosos têm proposto diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Alguns acreditam que ele ocorrerá antes da Grande Tribulação, o período de 7 anos de dor, perseguição e juízo sobre a terra, descrito no livro de Apocalipse. Outros defendem que o arrebatamento virá durante essa tribulação, no meio do caos, como uma intervenção divina para resgatar os fiéis. Há ainda os que afirmam que ele acontecerá depois, como parte do retorno glorioso de Cristo no final dos tempos. Independente da linha teológica, todos concordam em um ponto: o arrebatamento será um divisor de águas, e ninguém escapará de suas consequências. Ou você será levado, ou será deixado para trás. E ser deixado para trás, segundo os relatos bíblicos, será o início de um tempo de dor que o mundo jamais viu. Mas o que realmente significa ser arrebatado? Estamos falando apenas de um escape sobrenatural? Ou existe algo mais profundo por trás dessa promessa? Para entender isso, precisamos voltar ao contexto cultural e espiritual do Novo Testamento. A palavra arrebatamento, do grego harpazo, significa literalmente ser tomado com força, arrancado de forma repentina. É a mesma palavra usada para descrever ações imediatas, urgentes, como um resgate. Ou seja, o arrebatamento não é uma fuga covarde dos fiéis, mas sim um ato de resgate divino, onde Deus retira seus filhos da terra antes de derramar seus juízos. É como se ele dissesse: vocês foram fiéis até o fim, agora é hora de virem para casa. Essa visão transforma completamente a forma como encaramos esse evento. Não é apenas sobre sair da terra, é sobre voltar para o Pai. E como saber se você será arrebatado? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. A Bíblia não estabelece uma lista de comportamentos ou uma quantidade de boas ações que garantam a sua vaga. O critério é um só: fé genuína em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Mateus 24, 40, 41, Jesus dá um alerta poderoso: estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Isso mostra que o arrebatamento não será baseado em aparência religiosa, status social ou posição na igreja. Será uma questão do coração. Quem tem intimidade com Deus será reconhecido. Quem vive apenas de fachada será deixado.
A separação será rápida, silenciosa e irreversível. Não haverá tempo para se preparar naquele momento. A preparação tem que acontecer agora. É aqui que a coisa fica séria. A Bíblia nos chama a viver em vigilância constante. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e levaram azeite para suas lâmpadas, e 5 eram tolas, despreparadas. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas para entrar. As outras ficaram do lado de fora, batendo e chorando. Essa parábola é um retrato perfeito do arrebatamento. Não basta conhecer a história, não basta frequentar cultos ou repetir versículos de cor. É preciso estar com a lâmpada cheia, ou seja, viver em santidade, comunhão e vigilância. O azeite representa o Espírito Santo, e sem ele, ninguém entrará no reino. Isso nos leva a refletir. Se o arrebatamento acontecesse hoje, você estaria pronto? Muitos zombam dessa ideia. Dizem que isso é ficção religiosa, que nada disso vai acontecer, que é apenas uma metáfora para a morte. Mas a Bíblia é clara. O arrebatamento será literal. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo escreve: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, haverá uma transformação física real, imediata, sobrenatural. Os corpos serão glorificados. Os salvos serão retirados da terra, levados para a presença de Deus, enquanto o mundo entra em uma nova fase. A tribulação, dominada pelo anticristo, marcada por perseguições, fome, guerras e enganos. Esse cenário não é um roteiro de ficção. É a revelação do que está por vir. Você pode até achar tudo isso exagerado, mas pense bem. E se for verdade? E se tudo o que está escrito realmente acontecer? Estaríamos preparados? Teríamos tempo de pedir perdão? De voltar atrás? De consertar o que precisa ser consertado? O arrebatamento não é uma ameaça, é uma promessa. Uma promessa para os que creram, perseveraram e aguardaram o retorno de Jesus. Uma promessa de que essa vida, com todas as suas dores e injustiças, não é o fim. Que há uma eternidade esperando aqueles que decidiram seguir o caminho estreito. E essa eternidade começa com um som de trombeta e um desaparecimento coletivo que ninguém vai conseguir ignorar. Portanto, se esse vídeo te despertou, se te fez pensar, se acendeu algo aí dentro, não ignore. Talvez esse seja o chamado que você precisava ouvir. Jesus está voltando, e o arrebatamento não será avisado com antecedência. Ele virá como um ladrão, de surpresa, no meio da noite. Mas os que estão vigilantes, os que têm azeite em suas lâmpadas, não serão pegos desprevenidos. Eles estarão prontos. E você estará? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Porque o tempo está se esgotando e o arrebatamento está mais próximo do que imaginamos.